Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a fazer nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar para a série clássica, para TOS, né? Mais especificamente o 15º episódio da segunda temporada, intitulado Problemas aos Pingos, né? Gente, é até difícil falar desse episódio, né? Que esse episódio é muito icônico de Jornada nas Estrelas, ele é muito conhecido, né? Ele foi até aproveitado, né, em DS9, né? Foi feito um episódio em DS9 em cima de Problemas aos Pingos, né? E ele vai apresentar pra gente, né, essa coisa também que é muito icônica no universo de Jornada nas Estrelas, que são os pingos, né, que são aquelas bolinhas de pelo vivas, fofinhas, bonitinhas, que todo mundo fica apaixonado por elas, né, só que esses pingozinhos têm um apetite voraz, né, e eles acabam se multiplicando muito rápido e acabam virando uma verdadeira praga, né, esse que é o grande problema. Mas vamos falar um pouquinho do plot desse episódio, né? A Enterprise ela tá chegando numa região do espaço que é disputada entre os Klingons e a Federação, né? E para você ocupar essa região, você precisa povoar um planeta, né? Tem uma estação espacial próxima, tá? Onde você tem um administrador chamado Barris que está querendo levar grãos, né, de uma mistura assim, uma mistura ali transformada geneticamente de trigo e centeio, né, para você plantar nesse planeta, para você, fazendo esse cultivo, ocupar, né, territorialmente o planeta, né. Ele tem um assistente chamado Darwin, né, e os dois são extremamente arrogantes, né. E aí o Kirk vai se desentender muito com os dois, né, porque o Kirk lá, né, com aquela arrogância do Kirk, aquela macheza alfa do Kirk também, não vai bater com a arrogância desse administrador local aí, né? E aí o que acontece, né? Esse administrador dos grãos, né? Ele vai querer seguranças, ele não vai querer Klingons por perto, né? Porque ele está com medo de que os Klingons sabotem os grãos, né? Uma nave Klingon vai aparecer, né? Ela inclusive é comandada pelo Capitão Collot, né? Que é interpretado pelo William Campbell, né? Que fez o Trelane, né? No caso, né? E no episódio do Senhor de Gotos, né? E o que vai acontecer? Vai ficar aquele climão, né? Porque esse Barris não vai querer saber, vai ficar meio revoltado com a presença dos Klingons na estação, né? E o Kirk vai ter que ficar, né, nesse meio tempo aí administrando essa coisa, né? Tem que ficar com um olho nos Klingons, o outro olho em cima do Barris, que tá lá enchendo o saco dele, ele não tá aguentando o Sr. Barris, né? E enquanto isso a tripulação está tirando a licença dela, né? E aí você vai ter um comerciante, né? Um camelô, vamos dizer assim, chamado Cyrano Jones, né? Que tá vendendo várias bugigangas, né? Que ele pega em outros planetas e ele tem um pingozinho desses, né? E aí ele acaba, né? Na conversa lá que ele está tendo com a Uhura e com o Chekhov lá, ele acaba dando, né, esse pingo de presente para a Uhura. Aí o que vai acontecer? Esse pingo vai começar a se multiplicar loucamente, né, pela nave, né, e ele vai vender, o Cyrano Jones vai vender um pingo também pro dono do bar da estação, né, e aí a estação, né, e a Enterprise vão ficar cobertas de pingos, né? O grande detalhe é que os Klingons e os pingos não se beijam, né? Não se bicam, entendeu? Então os dois não se suportam, né? Tem esse detalhe também, né? E aí vocês estão vendo, aí todo mundo sabe, né, que a toada do episódio é uma comédia, né, ele é bem engraçado, né, uma comédia que inclusive tem uma sequência de ação, que é a cena da briga, né, entre os membros da Federação e os Klingons no bar, né, lembrando sempre, né, que o Sr. Scott ele tinha ido, né, com o pessoal da Federação para o bar, né, por ordens do Kirk, para que o Sr. Scott ele evitasse brigas, né, entre o pessoal da Federação e os Klingons, né. Mas aí um Klingon lá fica bêbado, começa a falar mal do Kirk, fala os piores horrores do Kirk, né, e o Chekhov quer dar umas porradas nesse Klingon, só que o Scott fala, não entra na provocação, deixa ele falar, deixa ele falar. O problema é que o Klingon começou a falar mal da Enterprise, e quando ele falou mal da Enterprise, aí foi o Sr. Scott que foi lá e deu um socão na cara dele, e começou até aquela cena de briga, né, que foi uma cena de briga muito engraçada, diga-se de passagem, né. E aí esse episódio ele também tem essa coisa de esculachar muito a cara do Kirk, né? De realmente não se levar o Kirk a sério, né? De você fazer gozação, né?
com o personagem. É muito interessante você ver que Jornada nas Estrelas às vezes tem isso, né? Tem esses lances de humor muito fortes, né? Onde você pega os principais personagens, né? E você não leva a sério esses personagens. Você zoa com esses personagens para você rir deles também, o que aumenta a tua simpatia por eles, né? É uma coisa que as séries mais novas de Jornada nas Estrelas não entendem muito bem, mas tudo bem, deixa pra lá, né? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai ficar todo desconcertado lá, né? Porque, né, o Sr. Scott brigou, né, com o Klingon, porque o Klingon ofendeu a Enterprise e quando o Klingon estava ofendendo direto o Kirk lá, o Sr. Scott não fez nada, né? Então esse foi um dos lances engraçados do episódio, né? Mas o lance mais engraçado do episódio, na minha opinião, né, e que também está zoando muito com a cara do Kirk, foi o seguinte, né? Os pingos, eles continuaram a se multiplicar enormemente, né? Os pingos foram parar, inclusive, nos processadores de alimentos, né, coisa e tal, né? E eles entraram pelos dutos de ar. E a estação também tem dutos de ar semelhantes, inclusive que davam para um compartimento de grãos. Aí quando o Kirk vai correndo lá ver se aconteceu alguma coisa com os grãos, ele abre o compartimento de grãos, né? Desaba aquele monte de pingos na cabeça dele, né? E ele fica completamente embaixo de uma montanha de pingos, ele sai assim, né? E o compartimento ainda fica aberto, enquanto o Barris fica lá enchendo o saco dele, lá reclamando, porque os pingos comeram os grãos todinhos, né? Tem um cara da produção do episódio que fica lá dentro do compartimento de carga ainda jogando um pingo ou outro pra fora, entendeu? E jogando no William Shatner, né? E de preferência na cabeça dele, o que era mais engraçado ainda, né? Então, quer dizer, tem uma hora que o William Shatner toma com um pingo na cabeça, ele dá até um... que ele não esperava tomar com aquele pingo na cabeça. Então, quer dizer, essas partes são muito engraçadas, né? Realmente, esse é um episódio muito icônico, né? E aí, no final das contas, o que vai acontecer? Alguns pingos estão mortos ali, né? Por quê? Porque os grãos foram envenenados, né? Pelo Darwin, que era um Klingon disfarçado, né? E que envenenou os grãos, né, para poder sabotar os grãos, no caso, isso acabou sendo descoberto, ele acabou sendo preso, né? E aí no final do episódio, né, qual foi a solução para os pingos, né? O Cyrano Jones, né, para não ficar 20 anos na cadeia por tráfico ilegal de animais, né, ele foi destinado a fazer o quê? A catar todos os pingos da estação, né? Ao invés dele ficar 20 anos preso, ele ficou 17,9 anos lá catando os pingos da estação, né? Segundo os cálculos lá do Sr. Spock, né? E o que o Sr. Scott fez com os pingos que estavam na Enterprise? Ele transportou para a sala de máquinas dos Klingons, justamente, né? Os Klingons que odiavam os pingos, né? No caso, né? Então, quer dizer, o episódio ele termina dessa forma engraçada, né? E aí, eu acho que muito da receita de sucesso de Jornada nas Estrelas tinha nisso, né? Jornada nas Estrelas é uma série de ficção científica, tá? Que vai trabalhar em vários episódios temas que são altamente reflexivos, vai discutir várias questões, entendeu? Não só de ordem científica, mas de ordem ética, moral, política, entendeu? Só não discutia muito de forma religiosa naquela época ainda, né? Mas você vai ver várias discussões, várias reflexões, né? Aliadas a uma ficção científica que tinha a sua qualidade ali, né? No caso, né? Não era uma coisa tão elaborada, mas tinha sua qualidade, né? E o interessante é você ver, né, que apesar de tudo isso, né, quem produzia a Jornada nas Estrelas não esquecia que era uma série para televisão, então você também tinha que ter entretenimento, né? Então você tinha cenas de ação, você tinha muito humor, né, na série, né? E tudo isso, né, foi organizado de uma forma que tornou a série muito popular, né? E esse episódio dos problemas aos pingos, né, que tem até nota 8.8 lá no IMDb, né? Ele foi o que melhor trabalhou essa parte da ação, essa parte do humor, né? Talvez ele seja o episódio mais engraçado de toda a franquia de Jornada nas Estrelas. Um episódio muito amado pelos fãs, né? Então eu não tenho nem o que dizer muito, né? Porque já é um episódio que ele fala por si só, né? É redundância eu recomendar esse episódio a vocês, porque isso é uma referência obrigatória, né? Para quem gosta de Jornada nas Estrelas, tá? Então, só para mencionar, só para citar mesmo, né?
o baita episódio que é Problemas aos Pingos aqui para vocês, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? O texto de Problemas aos Pingos vai estar lá na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.